E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é André do Rock e seja muito bem-vindo ao nosso canal Falando de Música. O Falando de Música vai iniciar um dos temas que se trata sobre o punk rock. Punk rock, que é um movimento que surge nos Estados Unidos e simultaneamente também na Inglaterra, porém a gente não vai focar nessa parte da história do punk. A gente vai falar sobre o punk aqui no nosso país, no Brasil, né? Então a gente vai falar sobre o Punk BR. O Punk BR, ele começa quase que simultaneamente também com o punk lá fora, né? Ele chega aqui na metade para o final dos anos 70 e uma das bandas principais que se formam nesse período é o Restos de Nada, que é uma banda que se forma em 78 e com ela vem outras bandas junto. Mas só que antes disso, né, a gente já tinha outras bandas lá na cena internacional fazendo o som que veio a ser o punk, né? Como é o caso do MC5, do Stooges, que foram bandas importantes para que influenciasse o som do punk aqui no Brasil também. Sem contar o Ramones e Sex Pistols, que são as principais bandas também desse movimento. E aí é o seguinte, galera. O Joelho de Porco já era uma banda aqui no Brasil que fazia esse som, né, mais cru, mais politizado, porém ainda não era o punk em si. Ele realmente vem ser esse movimento que a gente conhece, já com Restos de Nada, o Olho Seco, o Cólera, enfim, essas outras bandas que a gente já está habituado a conhecer, que é a nata mesmo, a gênese do movimento aqui no nosso país. E é o seguinte, galera, o punk começa aqui no Brasil, em São Paulo, também tem outras bandas lá em Brasília, como é o caso do Aborto Elétrico, né? Mas um dos grandes movimentos que fazem com que o punk se torne conhecido, né, é uma coletânea que foi registrada, foi o primeiro registro fonográfico, de fato, de bandas punks dentro de um estúdio de gravação, que foi o Grito Suburbano. Então, galera, o Grito Suburbano, como vocês podem ver aqui atrás, é o disco que catapulta o movimento do punk rock aqui no Brasil. E bandas como Inocentes, Cólera e Olho Seco fazem parte dessa coletânea. Vale muito a pena, galera, vocês conhecerem esse álbum, que é um álbum importantíssimo, né? Ele é a gênese do movimento, ele é a apoteose, por assim dizer, daquilo que veio ser o punk como a gente conhece, né? E através desse álbum aqui, muitos outros movimentos, outros eventos também puderam ocorrer, né? Como foi o caso do Começo do Fim do Mundo, que foi um evento que reuniu a galera de São Paulo e do ABC. Pois antes havia uma rivalidade entre as duas comunidades, né? Entre os dois movimentos, né? O pessoal tanto do lado do ABC, que era a área mais industrial, periférica, como o pessoal de São Paulo, eles tretavam entre eles. E esse movimento, esse evento que teve, né, do Começo do Fim do Mundo, junto com o Grito Suburbano, ajudou esse pessoal a se unir mais. Um dos grandes poréns que havia nesse período é que o punk ele surge em uma época aqui no Brasil que é muito conturbada, que é a época do regime militar. E os punks e a polícia vivem em constante atrito, né? E esse evento, essa apresentação do Começo do Fim do Mundo, ela acabou terminando em um conflito com a polícia que meio que queimou a imagem dos punks. E querendo ou não, a grande mídia também foi uma das responsáveis por fazer esse movimento se tornar mal visto pelo público geral. E também, galera, a gente tem uma das bandas importantes desse movimento, que é o Olho Seco, como eu já falei, né? Esses carinhas aqui do lado. O Olho Seco é uma das bandas importantes desse movimento. E a gente vai falar mais sobre eles e as outras bandas, né? O Ratos de Porão, Garotos Podres, enfim, as outras bandas. No próximo vídeo eu vou continuar contando essa história do punk rock aqui no Brasil. Beleza, galera? Deixo vocês agora com o vídeo final sobre a apresentação de uma dessas bandas mais importantes, que é esses caras aqui, o Olho Seco. Muito respeito por eles. Olho Seco para começar esse programa.
que não passou, que não afiou, que não contagiou.